Jesus, no evangelho de hoje, ele acolhe, ele sacia a multidão e ele revela hoje um caminho muito importante para que Deus seja o alimento da nossa vida. Dar a oportunidade para ele fazer o milagre. Quando Jesus manda todo mundo sentar, isso fala muito à nossa vida. Porque muitas vezes a graça não está chegando em nós, porque está tudo bagunçado, está tudo agitado. A gente não está quietando nem o coração, nem a alma, nem a voz, nem os pensamentos. Deus não consegue agir na bagunça, na desordem, sabe, na gritaria. E nós precisamos hoje olhar para a realidade de um grande exemplo de São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, que foi um homem que entendia claramente qual o caminho para a gente agradar a Deus. É fazer o que tem que ser feito, bem feito e com amor. São João Maria Vianney, a gente já conhece a história, um homem que tinha uma dificuldade cognitiva muito grande. Né? Um homem que, na época, quando começou a estudar para ser padre, as pessoas não acreditavam que ele poderia ser padre. E por muitas vezes foi chamado de burro, né? De incapaz. E ele acreditava, ele dizia, olha, se Deus usou um jumento, a queixada do jumento, imagina o que é que ele pode fazer com o jumento todo. Né? São João Maria Vianney dizia. Então, assim, é um reconhecimento que Deus age na nossa vida e cabe a nós fazer o que é do nosso humano, fazer, rezar, estar perto de Deus e realizar aquilo que temos que fazer. Por exemplo, São João Maria Vianney passava 16 horas no confessionário. Fazia o seu ofício de sacerdote com o coração totalmente entregue. Porque, inclusive, tem uma frase dele que diz assim, Deus nos chama a fazer grandes coisas, mas a confiar muito. Tá vendo? Tipo, fazer grandes coisas não é se atropelar a fazer tudo, mas é confiar em Deus e tudo a Deus. Fazer grandes coisas não é simplesmente a gente querer abraçar o mundo, abraçar todo mundo. Não. Abraçar tudo e todos. Não. Mas é a gente confiar muito, porque quanto mais a gente confia, quanto mais a gente entrega, mais Deus faz. A realidade é essa. Porque quando a gente olha no milagre da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, a gente percebe que Deus não precisa de muito para fazer o que é infinito. 5.000 homens, mulheres e crianças, quantos pães que tinham ali, ninguém sabe. Milhares. 5 pães e 2 peixes, ou seja, infinito. Quanto se as pessoas quisessem passar o dia todo comendo, eles passariam o dia inteiro comendo e ia ter pão para todo mundo. Aquilo que é eterno, Deus não precisa de muito para fazer o que é infinito. Inclusive, Santo Agostinho falava sobre isso. Né? Deus precisa que a gente comece, que a gente dê o passo, que a gente vá, que a gente dê o passo que ele vai dar o chão. Porque tudo que a gente dá a Deus, ele devolve em graça, ele devolve em bênção. Muitas vezes a gente pensa que o que a gente faz não é uma moeda de troca, mas a gente pensa que o que a gente faz e pronto, tá bom, é minha obrigação como cristão. Não, não, não. A ordem é clara. Trazei-me aqui. Deus pede os 5 pães e os 2 peixes. Trazei-me aqui. E o menino entrega. Sem a entrega não há milagre. Sem a entrega, sem o desprendimento, não há milagre. Não há milagre. É na entrega. É no sair de si. É no dar o primeiro passo que a graça acontece. E hoje, no Dia dos Padres, quero trazer ao nosso coração uma reflexão. O que significa um padre para nós? Um fazedor das coisas de Deus? Ou alguém que a gente olha e diz, além de fazer as coisas de Deus, ali tem um homem, tem um humano. Muitas vezes nós nos aproximamos dos padres, em tantas e tantas vezes, para querer algo, e poucas vezes para oferecer algo. Padre, o senhor está precisando de alguma coisa?
Padre, o que a gente pode ajudar? Como é que o senhor está se sentindo? O senhor tem cuidado da saúde? Padre, como é que a gente pode aqui se unir? Como é que o senhor está? Não está precisando descansar? O que é que o senhor tem pensado? O que é que o senhor tem programado? Olhar para a vida do padre como alguém que se doa, mas também se cansa. E é tão forte porque São João Maria Vianney, ele que é o padroeiro dos párocos, né, o intercessor dos sacerdotes, ele foi muito mal compreendido, né, antes de ser padre. Foi um homem que ensinou o dia a dia. E não tem jeito, o dia a dia do padre é um dia a dia de entrega. Dorme pouco, se desgasta muito. E às vezes a gente pensa que o padre está ali. Ele se entrega, ele se dá. Mas, gente, a gente precisa ter consciência dessa realidade. É uma consciência direta, de que tudo precisa ali de uma atenção, de uma presença. E a vida do padre é do mesmo jeito. Então que hoje nós possamos nutrir no nosso coração um amor sincero, verdadeiro pelos nossos sacerdotes. Rezar por eles. Tanto é que hoje a nossa coroinha de São Felipe Neri, a nossa súplica à Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, vai ser pelos padres. Nós vamos rezar toda pelos padres, pelos sacerdotes. Você vai colocar o nome do seu padre aqui nos comentários, o nome do seu pároco aqui nos comentários. Nós vamos rezar pelos padres. Hoje a nossa súplica à Virgem Maria, Mãe de Deus. Que Nosso Senhor nos ajude. Nos ajude a dar o nosso passo para que o milagre aconteça. Aquietar o coração para que a graça aconteça. E fazer a nossa parte, todos os dias, para que assim possamos ver os milagres que Deus deseja fazer. O pouco com fé move o céu.